esse foi o como eu finalmente consegui manifestar o meu corpo dos sonhos, mesmo depois de tanto tempo sem ver resultado algum. Eu sei que você pode estar um pouquinho confuso no como você vai fazer isso, mas a boa notícia é que nesse vídeo, em alguns passos, eu vou te mostrar como eu saí disso e fui para isso. Eu percebo que grande parte das pessoas que vão manifestar o seu corpo dos sonhos, elas simplesmente ligam demais pro 3D. Porque elas ficam cuidando demais pra sua aparência, pro seu corpo, pro seu nariz e etc. E elas meio que acabam ficando ansiosas demais. Elas se olham no espelho e ficam pensando: nossa, mas o meu corpo não tá do jeito que eu queria. Nossa, mas o meu corpo não é do jeito que eu quero. Só que como a gente bem sabe, o 3D ele simplesmente não importa na nossa manifestação. Porque ele é o reflexo do que a gente acredita ser. Ele é o reflexo das crenças que nós temos como verdade. E é muito por isso que às vezes você tá vendo no seu 3D o seu corpo não desejado, porque você acredita não ter esse corpo. Você aceitou que você é magro demais, gordo demais, então isso com certeza vai se refletir no seu 3D. Então assim, por mais que o seu 3D ele mostre coisas ruins pra você, ele mostre coisas que te desanimem, você não pode deitar pra ele, você não pode ficar mal por ele te mostrar isso. Ao contrário, você tem que ir e persistir no sentimento. Sentimento, quando eu digo, é o estado de consciência de que você sabe que tem aquilo. Então, persista no sentimento de que você tem aquilo. Porque quando você persiste nesse sentimento de que você já tem, de que você já é aquilo que você quer ser, aquilo com certeza vai se realizar. Porque é uma coisa que você acredita que é verdade. Então, se você acredita que aquilo é uma verdade, aquilo consequentemente vai se manifestar. Querendo ou não, vai se manifestar. Mesmo que você assuma coisas ruins ou coisas boas, elas vão se manifestar. Porque você aceitou aquilo como uma verdade. E assim, não necessariamente você precisa ignorar o 3D, mas o que você realmente precisa é persistir na ideia de que você já tem aquilo. É você literalmente aceitar que aquilo é real. Isso é uma coisa completamente inegociável na lei da suposição. Você tem que aceitar verdadeiramente que aquilo é real. E tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: ou a sua mente é a sua maior aliada, ou ela é a sua maior inimiga. E essa frase, ela não é só necessariamente para a lei da suposição. Ela também é para a nossa vida e para as nossas experiências pessoais. Porque quando a sua mente é a sua maior inimiga, tudo o que acontece internamente e externamente, ela vai usar como arma para te atacar, como arma para te fragilizar. Então, por exemplo, vamos se dizer que você entrou na sua escola, entrou no seu trabalho, entrou em um café. A sua mente, quando ela é a sua inimiga, ela vai te jogar a seguinte coisa: estão falando de você, todo mundo te odeia, todo mundo aqui tá tirando sarro de você, porque ela literalmente não gosta de você, ela é a sua inimiga, então ela vai agir contra você, ela vai fazer você se sentir inseguro, se sentir impotente, se sentir incapaz. Só que quando a sua mente para de ser a sua inimiga e passa a ser a sua amiga, ela vai fazer de tudo para você se sentir bem, para você se sentir confortável. Então esses pensamentos de imponência, de insegurança não vão ter mais. E a grande maioria das pessoas que vai manifestar o que quer, elas principalmente vivem na coitadolândia, onde tudo pra elas é ruim, onde tudo pra elas gira em torno dessa vitimização, dessa coisa de: ai, eu sou feio demais, ai, eu sou gordinho demais, ai, eu sou magrinho demais. Elas vivem com esse pensamento de insegurança, com esse sentimento de insegurança, de que tudo pra elas, de que tudo sobre elas é ruim, que o corpo delas não é perfeito, de que a mente delas não é perfeita e etc. Só que quanto mais elas alimentam esse pensamento, quanto mais eles alimentam essa ideia, isso ainda mais se concretiza na realidade delas. Porque quanto mais elas alimentam, mais elas acreditam nisso. Só que chega num ponto em que quanto mais elas alimentam isso, isso vira uma crença pessoal delas. E essas crenças se manifestam na realidade delas. Por isso que uma pessoa que acredita que tudo dá errado pra ela, realmente dá errado. Porque ela acredita naquele fato, porque ela acredita naquela ideia. Inclusive eu expliquei mais sobre esses padrões em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui ou no final do vídeo. Mas primeiro, termina esse vídeo pra depois você ir no outro. E como eu tava dizendo, quanto mais essa pessoa alimentar essa ideia, quanto mais essa pessoa aceitar isso como uma verdade, pior pra ela vai ser. Mesmo que essa ideia seja ruim, não seja benéfica pra ela, ela continua alimentando isso.
Então, quando você for manifestar o seu corpo dos sonhos, o seu corpo desejado, não seja essa pessoa que acha que tudo pra você é ruim, que tudo pra você não dá certo. Seja aquela pessoa que sabe que tem o corpo dos sonhos, que aceitou que tem o corpo dos sonhos, mesmo que o 3D, mesmo que a mentalidade sua não seja boa. Então, sempre que você puder, parta do princípio, parta da ideia que, tá, eu já tenho o meu corpo desejado, então eu simplesmente não preciso me preocupar. Grave essa frase na sua mente, grave essa ideia na sua mente. Eu já tenho meu corpo desejado, então eu não preciso me preocupar com o 3D. E quando as pessoas me perguntam sobre como manifestar o corpo desejado delas, elas me fazem a seguinte pergunta: precisa treinar? Precisa fazer academia? E a resposta óbvia é não. O que você faz ou deixa de fazer no seu 3D, que é o seu 3D, ele não vai impactar de forma positiva ou negativa no seu resultado final, na sua manifestação. Porque a sua manifestação, ela nada mais é do que uma alteração de consciência. Ou seja, você parte de uma consciência que não tem aquilo para uma que já tem aquilo. São duas perspectivas diferentes. Claro que se você treinar, que se você manter o foco de que tá, a partir do que eu treinar, eu vou conseguir ter o corpo dos sonhos. Então, se você treinar, você vai ter o seu corpo dos sonhos. Só que se você acredita em outra coisa, como por exemplo, não, treinar não vai me fazer ter o corpo dos sonhos. Então, por mais que você treine todo dia, você não vai ter o corpo dos sonhos. Porque você aceitou que treinar não faz você ter o corpo dos sonhos. Então a resposta para essa pergunta, precisa ou não treinar, vai de você. Vai do que você acha melhor para você. Claro que eu sempre vou recomendar vocês treinar, porque não é só pela questão da estética, é pela questão também da saúde. E outra, que treinar, fazer academia ou lutar qualquer coisa é um hobby e você ocupa a sua cabeça, você não fica pensando em qualquer coisa, em besteira ou coisa ruim. Então o meu conselho é treine. Treine se você puder, mas se não puder, tá tudo bem, porque você ainda assim vai conseguir manifestar o seu corpo dos sonhos. E se você optar por treinar e manifestar o seu corpo dos sonhos, uma dica que eu te dou é, por favor, manifeste coisas relacionadas à academia. Ou seja, manifeste uma alimentação saudável, manifeste creatina, manifeste pré-treino, manifeste whey, sei lá, qualquer coisa que seja relacionada à massa muscular, à academia em si. Porque às vezes isso também vai te trazer um pouco mais de segurança consigo mesmo. E além de que, poxa, é bom tu falar que toma creatina. Nossa, é muito top tu falar para as pessoas que eu tomo whey, eu faço dieta, eu tenho uma alimentação saudável. Não dá pra mentir que isso é muito legal de ficar se gabando pros outros, mas se você optar por manifestar o seu corpo dos sonhos e fazer academia, essa é a dica que eu te dou. E uma outra coisa que eu fazia que eu acho que me ajudou bastante nesse processo de manifestar o meu corpo desejado foi a questão das afirmações, onde eu afirmava que eu tinha esse corpo desejado, onde eu afirmava que o meu peito era grande, que a minha perna era grande. Eu afirmava isso e também usava o efeito placebo. Ou seja, a partir do momento em que eu, sei lá, tomar água, o meu quadríceps vai crescer. A partir do momento em que eu comer determinada coisa, isso vai se transformar em massa muscular. Eu usava essas afirmações com plena certeza. Eu não duvidava dessas afirmações. Ou seja, o segredo em si não era a afirmação ou qual afirmação eu fazia, mas sim de que eu não falava da boca pra fora, só simplesmente por falar, mas eu falava com a plena certeza de que aquilo era real. E para ser sincero, em qualquer método, em qualquer afirmação subliminal que você for ouvir, você tem que ter a plena certeza de que, tá, eu já tenho isso, independentemente de qualquer coisa que eu faça, eu já tenho isso. Só que não fale da boca pra fora, só que não aceite por aceitar. Aceite, fale como se aquilo já fosse realidade, porque aquilo já é realidade, aquilo já é real. E, por exemplo, quanto mais a gente afirma ou faz a afirmação robótica, mais a gente aceita aquilo como uma realidade. Porque a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é do físico para a imaginação. Ela vê os dois como se fosse a mesma coisa. E ela filtra o que é real e o que é mentira a partir do seu senso, a partir do estado de que consciência de que você sabe que aquilo é real. Por exemplo, eu sei que o meu nome é Raoni, eu aceitei isso como uma verdade. O meu senso de consciência, o meu estado de consciência sabe que isso é uma verdade. Ou seja,
a minha mente vai filtrar isso como uma realidade, vai filtrar isso como algo real. E uma dica que eu dou para qualquer manifestação, na real, é você usar o Pinterest. Principalmente eu fazia isso não só na questão do corpo dos sonhos, mas também para outras questões. E na questão do corpo dos sonhos, eu ia e pesquisava corpos bonitos de homens. E eu ficava scrollando e ficava me imaginando tendo isso. Eu me imaginava já sendo aquela pessoa que eu via no Pinterest. E eu salvava esses pins e colocava na galeria. E pensava, nossa, mas essa foto que tiraram de mim, que eu tirei, ficou muito boa. E outra, eu também não só imaginava eu mesmo, mas eu imaginava também as pessoas comentando sobre isso. Por exemplo, eu me imaginava, eu me visualizava vendo ou conversando com pessoas que elogiavam o meu corpo, falando, nossa, Raoni, tu tá muito musculoso, nossa, Raoni, mas isso, aquilo, nossa, Raoni, mas esse corpo tá bonito. E eu trazia essas imaginações como se fosse uma memória minha, não como só uma imaginação minha aleatória, não. Eu trazia elas como uma lembrança, como se aquilo já tivesse acontecido. E eu apenas estou relembrando isso. E quando você aceita que isso é uma memória, automaticamente você também aceita que aquilo já aconteceu. Ou seja, se é uma memória, é porque já aconteceu. É porque eu já vivi isso. Então, quando você for visualizar determinada coisa, entenda que aquela visualização, ela não é só mais uma criação, uma imaginação criada pela sua mente, mas ela é uma memória sua, é algo que já aconteceu. Ou seja, se já aconteceu, é porque você já viveu aquele momento, é porque você é daquele jeito. E se você é daquele jeito, não tem ou porque você ficar se preocupando com o 3D ou com qualquer outra coisa. E vamos para o nosso último tópico, finalmente, as subliminals. Eu escutei não somente subliminals minhas, mas subliminals de outros canais que eu julgava como bom e etc. E as subliminals são muito bons para esses quesitos, porque tem as afirmações por trás, e quanto mais aquela afirmação se repete, mais ela entra no seu subconsciente, na sua mente, e aquilo aos poucos vai se normalizando para você. A sua mente vai normalizando aquela sua manifestação. Quanto mais normal for aquilo para você, quanto mais normal for aquilo para sua mente, aquilo vai consequentemente se manifestar. E assim, não adianta você fazer tudo o que eu falei nesse vídeo, não adianta você visualizar, não adianta você olhar pasta no Pinterest, não adianta você ouvir subliminal, se você não faz uma coisa, se você não aceita que aquilo é real na sua realidade. Eu sei que esse papo de aceitar na sua realidade já tá de saco cheio, vocês estão de saco cheio. Só que essa é a verdade, o seu desejo ele só vai se manifestar a partir do momento em que você normalizar ele, em que você aceitar que aquilo é real. Então assim, aceite a sua manifestação como algo real na sua realidade, não só como um desejo seu. Normalize aquilo, porque se você não aceitar aquilo, se você não normalizar aquilo, a sua visualização vai ser só mais uma imaginação, a sua afirmação só vai ser um monte de palavras, a subliminal vai ser só um áudio com algumas afirmações por trás, elas não vão ter efeito nenhum. E esse é o segredo que muitos mascaram, que muitos guardam, que na real não é um segredo, não é um hack, é somente uma questão básica da lei da suposição. E se você conseguiu entender o que eu quis dizer e como eu fiz para manifestar meu corpo dos sonhos, comenta a seguinte frase: sim, eu entendi. E se você não conseguiu compreender, comenta a seguinte frase: não entendi, e coloque a sua pergunta, coloque a sua questão. E esse foi o vídeo de hoje, eu tentei fazer o mais curto possível, porém eu vou colocar bastante edição para que vocês consigam ver sem ficar dormindo. E se você quer ver o vídeo meu sobre crianças, ele vai estar aqui. E se você quiser ver a minha subliminal para corpo desejado, para corpo musculoso, vai estar aqui. Um beijo para vocês e se inscrevam no canal.